a sua segunda parte. Nós terminamos aí 5 mensagens sobre buscando o propósito. E hoje nós vamos, na segunda parte, ler Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus capítulo 28 é o primeiro livro do Novo Testamento e o último capítulo e os últimos versículos. E o nosso tema hoje é o propósito do evangelismo. O propósito do evangelismo. Tudo que Deus fez e faz e fará, tem um propósito. Quando Ele criou o homem, Ele criou com um propósito desse homem honrá-lo e glorificá-lo. Quando Deus criou cada coisa no universo, foi também para glorificá-lo. E aí o Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, não há linguagem nem palavra e dele não se ouve nenhum som. Então tudo que Deus criou foi para glorificá-lo, certo? Foi para adorá-lo, foi para servir de honra e louvor a Ele. E de lá para cá Ele então fez muitas coisas e fundou a igreja, edificou a igreja. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja hoje que você participa por ser crente, escuta isso, se você não é crente, você ainda não participa da igreja de Deus. Você não faz parte da igreja. Você pode assistir, é maravilhoso você assistindo, mas você ainda não pertence à igreja. Então você vem à igreja por vários motivos, mas não é com essa certeza de que nós estamos aqui para glorificá-lo como igreja. E em Mateus 28, existe a grande comissão que Jesus, depois de morto, sepultado e ressuscitado, depois de ver os discípulos, então ele chega às suas últimas palavras, ele diz aí no versículo 18. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui nós temos Jesus aparecendo aos discípulos, pela última vez, naturalmente. Lá naquele lugar que ele gostava sempre de ir. Então alguns discípulos presentes, e entre esses alguns discípulos duvidaram que era ele que estava falando, que ele tinha ressuscitado, e aí isso aconteceu outras vezes. E Jesus se aproximando daqueles homens assustados, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada. Então eu tenho toda a autoridade que foi me dada no céu, para as coisas do céu, e para as coisas daqui da terra. Eu sou o Senhor, eu sou o poderoso Deus e tenho toda a autoridade. E sobre toda a autoridade de Jesus, Ele nos dá o propósito do evangelismo. Então não é uma conversa de alguém que não entende. Não é uma ordem de alguém que não tem poder. Não é um ensinamento de qualquer pessoa. Ele diz assim: toda a autoridade, se você tem com sua Bíblia aberta, me foi dada no céu e na terra. Quando eu leio esse versículo, eu fico impressionado. Que Jesus reivindica para si, no meio de uma multidão, no meio dos discípulos, ele diz: olha, eu tenho toda a autoridade. Então, se eu estivesse lá, eu ia me curvar, porque é a autoridade maior. Ele não tem apenas parte de uma autoridade. Ele não é apenas um lado de autoridade. Ele diz: toda a autoridade do céu, Deus me deu toda
Autoridade. Então, eu tenho poder para matar, eu tenho poder para dar vida, eu tenho poder para multiplicar pães, eu tenho poder para salvar, eu tenho poder para condenar, eu tenho autoridade para isso. Mas eu quero de vocês, meus discípulos, e aí nós hoje somos discípulos de Jesus e devemos ter essa mesma autoridade, responsabilidade. Então, qual é o propósito do evangelismo? Nesses 3 versículos. Primeiro ele diz, portanto, ide. A velha palavra de missões. Todo mundo quando vai pregar sobre missões, prega sobre o ide. E qualquer crente velho na fé sabe que o ide é a minha responsabilidade, é o propósito de Deus para a igreja. Não é para ficar aqui, não é para trazer pessoas para a igreja. Veja bem como é interessante. Nós somos ensinados pelos nossos primeiros missionários e pastores que nós deveríamos ir e convidar as pessoas para as pessoas virem para a igreja. Parece bonito isso e parece muito bom. Mas, escute, é um prazer ter você aqui que não é crente, mas não está em nenhum lugar da Bíblia que você deve trazer descrente para a igreja. Igreja é lugar para crente. Portanto, a igreja tem de ganhar lá fora e trazer a pessoa já convertida. Porque a pessoa que vem para a igreja, nós não temos nada contra você vir, mas quando você vem para a igreja que não é crente, você entende bem pouca coisa da igreja. Você não entende porque é que esses crentes cantam tanto, porque é que esses crentes oram, porque é que esses crentes tomam ceia, por que esses crentes têm escola dominical, por que esses crentes têm isso, por que esses crentes fazem isso? Você não entende porque ainda não absorveu o evangelho, ainda não é um salvo. Não salvo. Mas é bom que você venha, escuta e creia. Tem muita gente que é amigo nosso que diz isso, pastor, eu não entendo igreja. Não entendo o que é. Sim, porque você não tem o Espírito Santo ainda. E é a falha da igreja em não evangelizar. Outra coisa que é interessante nessa dinâmica é que só o pastor ganha alma na igreja. Porque o pastor é quem prega, você traz a pessoa, mas não é seu filho na fé, você não tem ninguém, você não tem nenhum relacionamento, porque você não é o pai na fé daquela pessoa. O pai na fé é quem estava pregando. Então fica um bocado de pessoas novas convertidas, sem um pai na fé, um pai que cuida. E você só vai cuidar de um filho, você cuida de um filho que você tem. Meu filho, você faz de tudo por ele, falando biologicamente. Então, falando espiritualmente, irmão, quando você leva uma pessoa a Cristo, você vai ter todo o cuidado por ele. Porque seu filho na fé, ele vai ter toda a confiança em você, ele vai seguir o seu exemplo, ele vai querer estar falando com você. E você, então, não tem filho na fé. Não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que há uma dificuldade hoje. E aqui Jesus disse que era para ir. Todo mundo sabe conjugar o verbo ir e o verbo vir. Não sabe fazer aqui? Todo mundo sabe fazer isso. E Deus deu essa ordem através de Jesus Cristo e Deus não deu uma contra-ordem até agora. Venha e ouça o evangelho. Venha e a gente prega. Não. Ide, portanto, e fazei discípulos. É o texto. Ide, portanto, e fazei discípulos. Essa ordem é para mim, como crente. Para mim. Essa ordem é para você, como crente. Seja adolescente, jovens, adultos, ancião. Você tem amigos não crentes, você tem parentes não crentes, você tem vizinhos não crentes, você encontra com pessoas não crentes que eu nunca vou encontrar, porque eu não sou daquele ciclo, mas você tem a responsabilidade que tem muita gente ao seu redor e muita gente lhe seguindo, esperando que você, como crente, leve a mensagem a eles. E você é muito amigo, oi amigo, como vai? Mas não diz nenhuma palavra que Jesus morreu por ele, que Jesus ama ele, você não diz nada disso. Então nós estamos em falta
com os nossos amigos. E o propósito do evangelismo, fica aí com o texto na mão, Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida e para a sua igreja. Verdade está presente em toda a Bíblia, do início ao fim. Nascemos para cumprir o propósito de Deus em nós, e este propósito atinge todas as áreas do nosso ser. Quem somos nós e o que nós fazemos. Agora que eu sou crente, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, agora que eu estou salvo, está tudo resolvido? Está não. Agora que eu sou salvo, o que é que eu vou fazer? Quando Jesus chega na Galileia, tem um texto lá que é interessante, acho que é Marcos, ele está com aqueles pescadores lá, e ele chega para Pedro e outro, ele diz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,17. Veja bem, Jesus chamando os discípulos, Pedro e outros lá, que eram pescadores, Jesus diz, vocês agora largam essas redes, me seguem. Vocês agora não vão mais pescar peixe. Vocês vão pescar homens. Me sigam. E o propósito de Jesus dizer isso é para que nós pudéssemos evangelizar. E se alguém falando sobre pesca, existem os expertos em pesca. Os peixes se pegam pela cabeça, já sabe disso, né? Peixe, qualquer bom pescador pega o peixe pela cabeça. Por que isso, irmão? Por que peixe? Como é que você pesca homem? Como é que você pega o homem? Como é que você ganha uma pessoa para Cristo? É pela cabeça. Eu já disse aqui várias vezes, eu tenho um problema quando alguém diz assim, eu quero ser crente porque eu senti alguma coisa. Faça isso não. Para você ser crente, você tem que entender o Evangelho. Tem que saber por quê. Explicar por quê. Eu tenho medo de pregadores sensacionalistas. Eu tenho medo de reuniões emotivas. Porque é muito fácil você moderar uma música. Isso no meu tempo lá, quando eu era crente, não estranho não, quando eu era só crente. Tem aqueles pregadores que eram maravilhosos eles. Missionários que ele tinha um jeito maravilhoso de falar do Evangelho. E na hora do apelo ele silenciava aquela música, botava em meia voz. E a igreja toda cantando bem baixinho. E ele dizendo, é você que Deus está chamando, você. Aí é você aqui. O cara começava a chorar. Aí vinha um para frente chorando, lá vinha outro chorando. Lá era tanta gente na frente chorando. Entregando e o povo, amém. A igreja cantando, bem devagar. Manso e suave, Jesus está chamando eu. Venha você agora, e você também, eu sei que você está querendo, aí começa a vir o povo vinha. Existe muito homem que sabe manipular multidão. Existe muita técnica para você levar a pessoa ao emocional. Mas Jesus falando com os discípulos, e sabiam que eles eram bons pescadores, sabia que quando o peixe saía, tinha que tirar da cabeça, se é anzol é na cabeça, se é a rede é enganchada pela barbatana, mas é pela cabeça. Se for aquele peixe grande, é bum, aquele bicho na cabeça. Ninguém peca um peixe atirando no corpo. Para se evangelizar, irmão, você tem de saber que a pessoa é pecadora. Você tem que fazê-la entender pelas escrituras que ela é pecadora. Para evangelizar, você tem que dizer para a pessoa que Cristo morreu por elas. E elas têm que entender que alguém pagou o preço pelos pecados. Tem que entender isso. Que Deus ama. Tem que fazer uma decisão consciente. Eu sou pecador, Deus me ama, Cristo morreu por mim e eu quero. Isso é o evangelho que salva. E é fácil emocionar as pessoas.
congresso, aliás, antes do congresso, o diretor do nosso seminário, o diretor Bill Branda, naquele tempo, a gente fazia uma conferência, ele trazia um pregador lá de São Paulo, um cara que era bom de púlpito, assim, levava assim, a gente tinha um coral bonito no seminário, e o pregador era daquele que tocava mesmo nas emoções, e aí na hora do apelo, o coral todo se converteu. O pastor ficou desorientado. O pregador chamou todo mundo para frente, quem quisesse entregar a vida a Jesus, e o culto da turma com fardo do coral, tudo lá na frente, e o pregador senta lá todo, o pastor agoniado, o que é que eu vou fazer agora? E o coral todinho foi para frente, que ele estava se convertendo, porque o cara puxou mesmo. Você tem problema com sua mãe? Vem para cá. Você tem problema com seu esposo? Vem para cá. Você tem problemas pessoais? Aí ele mexeu com todo mundo. Cuidado, irmão. Cuidado. Aqui é uma ordem. Não é uma opção. Ide é uma ordem. E nós somos desobedientes quando não a cumprimos. Inventamos desculpas. Mas nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Senhor Jesus Cristo, do morto, crucificado e ressuscitado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E não é só na sua casa. E não é só nos seus vizinhos. E não é só nos seus conhecidos. Todas as nações. Lá em Atos 1:8 diz: recebereis poder depois de ressuscitado, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso é para mim, isso é para você. Evangelismo é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, e o evangelismo não termina com a decisão. Ele diz no versículo 20, no versículo 19, batizando, prossegue o evangelismo. É evangelizar, testemunhar e batizar, e depois ensinando. Isso é o que a gente chama de discipulado. O discipulado começa na conversão, começa na decisão, e a gente tem de acompanhar o novo convertido, ensinando a ele todas as coisas. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Eita, que responsabilidade. É o propósito de Deus. E aqui ele diz, eles seguiram a Jesus, e bem sabemos que eles eram pescadores que estavam pescando suas redes no mar. Numa profissão qualquer. Está pescando. Mesma coisa ele fez de um modo diferente com Mateus. Mateus era um coletor de impostos, estava no seu escritório, cobrando impostos. E Jesus disse, Mateus, segue-me. Mateus deixa tudo aí. Não vai nem entregar para o dono do trabalho. Segue-me. Mateus seguiu ele. Para evangelizar. Deus não salvou os crentes, não deixou a igreja aqui simplesmente para estar esperando o arrebatamento. Simplesmente para se reunir na escola dominical, no culto dominical, isso tudo faz parte. Mas se não for para um propósito maior, que é ganhar pessoas para Cristo, tudo isso aqui vai cansar. Tudo isso aqui vai tornar-se muito simples. Está me entendendo? E ele diz uma coisa lá no final aqui que a gente vai dizer para você. O chamado de Jesus para segui-lo, não há dúvida. Ele não chamou os pescadores para construírem grandes coisas. Ele não chamou os pescadores para alcançarem impressionantes resultados.
ou mesmo para compreenderem todas as coisas. Ele foi bem sucinto. Eu vos farei pescadores de homens. Ponto final. Ponto final. Eu vos farei. Vocês não se tornam. Eu vou fazer. Então vocês me seguem. Vinde após mim. Me sigam. Venham atrás de mim. Me vejam. E eu vou fazer vocês pescadores de homens. Me sigam. Ele é o mestre. Ele é o Cristo Salvador. Ele é o discipulador. E quando você fala de discipulado, que é responsabilidade também nossa, propósito de Deus, você não encontra em nenhum lugar na Bíblia que Jesus parou, sentou com os discípulos para ensinar. Não parou. Com leitura de tantos capítulos, tantos versículos, a gente vai fazer um discipulado aí. Nunca parou. Escuta, discipulado é andando, é fazendo, junto com o seu discípulo, é indo com ele, ajudando a ele, conversando com ele, indo à casa dos amigos. Discipulado é você contando para o novo convertido o que Deus quer fazer da vida dele. Não está errado ensinar não, nem tem classe para o novo convertido, mas a gente frustrou a ideia de você ir discipular, cuidar da pessoa. Você vem para cá, tem uma aula para você aqui de discipulado, você vem toda terça-feira, traga a Bíblia e fica conversando, lendo o versículo, botando versículo para decorar. Não tem nada errado disso, mas isso não é discipulado. Discipulado exige companheirismo. Está me ouvindo? Você faria muito mais coisa por um novo convertido se você vai ao supermercado com ele, ajudar, e conversando com ele na estrada, comprando as coisas, e conversando com ele, se tornando amigo dele. Ele vai lhe ouvir muito mais do que você chegando aí uma vez por semana para ler 3 capítulos da Bíblia. Ele vai entender muito mais do que é ser crente, você estando com ele no caminho. Você estando junto a ele. Mas hoje nós não temos tempo para estar com alguém, né? Hoje nós não temos tempo para ajudar a ninguém hoje. Se vier, bem. Se não vier, minha classe de novo convertido, porque a pessoa não quer vir. Complicado, né, irmão? É ir, seguidores de Jesus aprendem com Jesus. E ensina sobre Jesus aos outros. Jesus cura um rapaz, ele diz assim, vai para a tua casa, para os teus, e conta tudo o que aconteceu com você. Isso é evangelismo. Vai para a tua casa e conta para a tua casa e para os teus, e conta tudo que foi feito. Evangelizar é contar o que Deus fez na sua vida. Evangelizar é falar da mudança que Deus fez na sua vida. O propósito, Paulo diz assim, Paulo diz, eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Para o judeu, eu fiz como se eu fosse um judeu. Para os gregos, como se para eles, eu fui. Para os presos, como se eu tivesse preso com eles. Sabe disso? Sabe o que é essa comparação? Entendendo a vida da pessoa. E lá em 1 Coríntios ele diz assim, se eu anuncio o evangelho, ou se eu evangelizo as pessoas, eu não tenho, escuta bem isso, eu não tenho do que me envergonhar. Escuta, terminou não, pois sobre mim, diz Paulo, escute, que é para, sobre mim repousa essa obrigação. Evangelizar não é dom. Evangelizar não é capacidade. De acordo com Paulo, é uma obrigação. Quantas mulheres aqui casaram e tiveram filho sem ter nenhuma obrigação? Levanta a mão. Quando você tem um filho, pesa sobre você, é uma obrigação.
obrigação de cuidar, e se o menino é novinho, de dar banho, de passar a noite acordado porque ele está chorando, dorme de dia, acorda de noite. A responsabilidade, o propósito da mãe é cuidar dos filhos. Propósito dos crentes, velhos na fé, de pastores, de líderes, é cuidar dos novos, dos que chegam, ou dos que são ganhos lá fora. Pode fazer bem bonitinho, você pode estar cantando, pode estar tocando, está tudo certinho. Mas se você não entender o propósito da igreja, que é evangelizar, o propósito maior, uma obra inacabada, tem até uma historieta, não sei se é verdade ou não, acho que não é, mas diz que alguém chegou lá no céu e perguntou a Jesus qual seria o plano dele para o mundo se a igreja falhasse. Qual seria o plano de Jesus para o mundo se a igreja falhasse? Se a igreja não evangelizasse? Sabe qual foi a resposta? Não tem outra opção. E teologicamente falando, a igreja é a última. Depois daqui é o arrebatamento, tá certo? O arrebatamento. Depois do arrebatamento é a grande tribulação. Depois da grande tribulação é o milênio. Depois do milênio é novo céu e nova terra. Acabou. Outra análise que a pessoa faz é que no Velho Testamento, Deus Pai veio e planejou a salvação. O Filho, Deus o Filho, Jesus Cristo, executou o plano da salvação. O Espírito Santo aplicou em mim a necessidade de ser salvo. Então a Trindade, ela agiu separadamente. O Pai está no céu, o Filho está no céu, e quem é que está na terra no meio da igreja? É o Espírito Santo. Então, é a última fase. Deus não tem outra opção. O propósito do chamado era simples. Eles deveriam seguir a Jesus. Às vezes fico pensando que nós nos ocupamos demasiadamente com o que é periférico e deixamos de lado o que é essencial. Nós nos preocupamos tanto com coisinhas que não tem nada a ver. Nós discutimos opiniões tolas na internet que não tem nada a ver. Nós nos desgastamos com coisinhas pequenininhas. Pequenininhas. Nós nos enganchamos com qualquer coisa. Nós esquecemos o essencial. O propósito de Deus para a igreja. E se você é parte da igreja, o propósito de Deus para você é o evangelismo. Evangelismo. O resto é consequência. Tá? O resto é consequência. O essencial é seguir a Jesus, seus ensinos, seu exemplo e sua convocação. O chamado de Jesus é para fazermos a sua vontade. Ele chamou os pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Foram chamados para irem além do que já pensaram. E jamais pensaram. Pescar homens. Acho que Pedro, naquele jeito dele, ficou grilado. Como é isso, pescar homens? A gente vai pegar esses homens com o quê? Como é isso? Jesus disse, vocês me seguem, vocês vão ver como é. Vocês vão ver como é. E aí vocês têm vários momentos que Jesus estava aí andando, encontrava um endemoniado. Ali Jesus expulsava o demônio e falava do poder de Deus. Encontrava alguém que perdeu um filho, uma filha, Jesus ia lá e confortava e falava do poder de Deus.
encontrou 10 leprosos, chamaram gritando, Senhor, cura a gente. Eles curou e depois fala do poder de Deus. Se com Jesus chega no sinédrio, no meio das pessoas religiosas e fala do poder de Deus. Fala do evangelho. Todos os lugares que ele ia, a mensagem era a mesma. Todos os lugares por onde ele passava, a mensagem era a mesma. E Paulo aprendeu com Jesus que era assim mesmo. E para onde Paulo ia? Paulo chega em Atenas, cidade filosófica, idólatra, no capítulo 17 de Atos, e ele começa então a andar em Atenas e começa a ver tanto ídolo, altar, tantos altares, e tinha um altar lá, o Deus desconhecido, e Paulo então fica indignado e começa a dizer, olha, vejo entre vocês que vocês são acentuosamente religiosos. Vocês são muito religiosos. Eu olhando aqui nos objetos de culto, encontrei até um altar, o Deus desconhecido. Os gregos eram tão religiosos, atenienses, e criaram um altar para cada deus dele. E podia ter esquecido, alguns fizeram um para um deus que a gente não conhece, mas pode ser que ele apareça aqui, já tem um altar pronto. Era a religião deles. E Paulo diz assim, é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu vou falar. Esse Deus que criou o homem, que criou todas as coisas. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nos movemos, é por Ele que nós existimos. Esse é o Deus que vocês não conhecem e tem que conhecer. Então, os pregadores, aí tinha Filipe andando no seu caminho, aparece o eunuco, lá lendo um livro, lendo o Velho Testamento. O Espírito Santo fala com Filipe e diz, sobe nessa carruagem, sobe nessa carruagem. E fala com ele. E Filipe fala. O que foi que Filipe disse para ele? Você entende o que você está lendo? No deserto, irmão. O senhor entende o que o senhor está lendo? Ele diz, como eu posso entender se ninguém me explicar? São descrentes. Ele precisava de explicação. E Filipe começa a falar com ele. E quando no meio da estrada ele vê um barroco d'água lá na frente, acaba que estava lá, diz, aqui tem água, Filipe, que me impede que eu seja batizado. Olha que bacana. Na estrada, em cima de uma carroça, de uma carruagem, Filipe prega e deve ter falado de batismo, não sei, mas ele diz, aqui tem água, o que é que me impede que eu pare essa carroça aqui e o Senhor me batize? A resposta de Filipe é clara. É lícito, se creres. É só você crer. Ele disse, eu creio. Então desceram, Filipe batizou, não tinha igreja lá, não tinha nada, era no caminho. Isso é evangelismo, irmão. Você entendeu o propósito. Então, evangelismo tem um propósito. E esse propósito foi Deus que deixou bem delineado. E não tem erro, não. Não tem erro. Eles seriam investidos de uma atividade nova, a qual não tinha a menor ideia. É tudo novo. É tudo novo. E eles tinham ouvido de Cristo, ir por todo mundo e fazer discípulos. Como é que é isso? Como é que é isso? Uma ideia nova, ele não tem a menor ideia. Não é vinde, é ide. Não teria sentido Jesus dizer, vos farei pescadores de peixe, porque eles já tinham sabido disso. Por isso eles já eram pescadores. Aquele que é convidado a entregar sua vida a Jesus, através do Evangelho, é convidado a realizar algo completamente novo. Que é ganhar pessoas para Cristo. Agora que eu sou crente, o que é que eu vou fazer, pastor? O que é que Deus quer que eu faça? Evangelize. É isso. O propósito do evangelismo é levar pessoas a Cristo. É levar pecadores ao arrependimento. João Batista era aquele profeta doido, né? Eu gosto muito dele, mas era piradinho, né?
primo de Jesus. E ele então estava pregando no deserto, estou terminando já, ele estava pregando no deserto. E as pessoas passavam e iam lá. João Batista era estranho porque era um cara vestido de pele de animais, no deserto. A comida dele era gafanhoto, e a gente um dia vai fazer um banquete aqui de gafanhoto. A comida de João Batista, né? Foi bom que a gente comeu aqui no final do ano, mas no próximo ano vai ser gafanhoto com mel, a comida de João Batista, gafanhoto com mel, torrar os gafanhotos, tá sendo, não é assim? O pobre do João Batista comia isso? Comia. No deserto, gritando, pá, 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 pá. E as pessoas falam, João Batista, o que é que eu faço para ser salvo? Disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se. Ele tem uma expressão bem bacana. Raça de víboras. Era a gente que ele tratava o povo. Legal? Raça de víbora, quem vos induziu ao arrependimento? Por que vocês querem se arrepender? Eu não batizo ninguém se não se converter. Ninguém. Ele não trata assim, meu querido irmão, meu querido amigo, obrigado por você estar aqui, eles raça de víbora. Lá é um tratamento maravilhoso, né? A recepção dessa. Mas era João Batista, precursor de Jesus, primo de Jesus, e levando pessoas a Cristo. Então, irmão, nessa série, buscando o propósito, nós vamos continuar falando sobre coisas básicas do crente. E às vezes a gente esquece. Não houve mudança no projeto de Jesus. Foram chamados para conhecer, para amar, para servir o Rei do Universo. E parte desse chamado era para florescerem como testemunhas do Salvador do mundo. Só para terminar, os anjos, no nascimento de Jesus, foram os primeiros evangelistas. Ele estava no campo, pastorando as ovelhas, seu rebanho, e apareceu os anjos dizendo, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. Boas novas é uma versão do Evangelho. O Evangelho é as boas novas. E os anjos ficaram impressionados. Aliás, os pastores ficaram emocionados. Disseram assim, vamos até Belém. Esses anjos estão falando que nasceu o Salvador. E o Senhor Jesus, vamos até Belém e vamos ver. Vamos presenciar o que é isso. Chegando lá, encontraram Jesus, José e Maria. Sabe o que é evangelizar? É o que os anjos disseram, vieram evangelizar. E os pastores dali saíram dizendo, nós vimos o Senhor, nós encontramos Jesus, encontramos com José. E começaram a contar do Evangelho. Todos nós podemos evangelizar, todos nós. Precisamos crer. O Evangelho é a única maneira das pessoas serem salvas. A única. Não tem outra. E o Evangelho é o único caminho para Deus. Não há outro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom descansar na Tua palavra. Como é bom, Pai, levar essa mensagem que eu já creio há muitos anos. Levar essa mensagem que eu amo. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. De mostrar, Pai, a cada um que entra nesse auditório e que nós encontramos em qualquer lugar, que nós todos nascemos pecadores, separados de Deus, portanto caminhando para o inferno.